Boa noite, boa noite a todos. Um pouquinho de atraso, tive um pouquinho de dificuldade aqui para conectar, mas já consegui. Agora aguardando um pouquinho a Verônica entrar. Ver quem vai entrar com a gente hoje. Verônica entrou. Deixa eu chamar a Verônica. Vamos ver aqui. Isso. Olá! Demorei um pouquinho para conseguir conectar, mas deu certo. Não, deu certo. Agora vamos aguardar o pessoal aí que vai chegando devagarinho. Isso Já aí. tem. Já estamos com 5 pessoas ao vivo. Já. E aí, galera, boa noite, Marcelo. Boa noite, Vivi. Vitória, né? É a Vicky, É. é a Vitória, é a minha Vitória. Beijo, filha. Boa noite, Manu. Boa noite, galera. A gente vai dar uns 2 minutinhos aí para a gente começar. A Verônica quer fazer a introdução do assunto? Então, a Enquanto o gente pessoal vai continua, né, chegando. nesse mês, na campanha do Setembro Amarelo, né? A gente está com uma boa repercussão, assim, e as pessoas estão gostando muito. Se vocês entrarem lá no Instagram da Jude, olha, o pessoal manda um monte de pergunta live que ela fez outro dia, tá dando o que falar É, até hoje, né, Jude? tá sim. Tá sim. Pessoal Boa noite, bastante. João. E então a gente tem que informar sobre esse assunto, né? Sobre suicídio, sobre depressão. A gente precisa informar porque é mais comum do que a gente pensa. Então a gente precisa falar com a população e com os pais sobre esse assunto o tempo todo. Tá? Sim, tem uma Boa opção de noite, adolescente Marcela. Boa chegando noite, aí. Cris. Tem criança, adolescente chegando, então vamos falar com eles também para que eles possam reconhecer também, né? Porque às vezes a criança ou adolescente tem essa dificuldade de reconhecer o Hum. que está sentindo e sinalizar para os pais que está precisando de uma ajuda. Então, Verônica vai abordar isso tudo aí hoje. Oi, Fátima, boa noite. Érica, boa noite. Sim, já Chegou temos uma 10 galerinha pessoas, né? Já nova. dá para a gente começar, né? Podemos sim. Então, por que que eu escolhi o assunto da infância e adolescência? Porque, assim, a gente vê muitos casos noticiados na televisão sobre adultos, hoje em dia até tem uma leva de suicídio de idosos, né? Que já é um assunto tabu. Mas Uhum. parece que na infância e na adolescência é, isso não acontece. E pelo contrário, cada vez mais nos últimos 10 anos as taxas de suicídio elas têm aumentado muito, muito, um número muito grande, principalmente entre jovens adolescentes. Sim. São dados alarmantes. Os dados oficiais de suicídios, muitas vezes, eles são ocultados. Então, a gente não tem nada muito concreto de realmente. Existe uma estimativa, mas dados reais a gente não tem fidedigno, até mesmo porque muitas vezes chega no hospital, é subnotificado, as pessoas às vezes não nem sabe a causa morte, então não são Vergonha dados. também, né, Verônica? A gente vê que tem muita gente que ainda tem vergonha de falar que isso É, aconteceu na própria família. exatamente. Então, é um dado, tá? O que a gente tem que saber que a incidência de intenção de suicídio, que a gente chama de ideação suicida, ela é muito grande, tá? Então, ele é comum de acontecer na adolescência. Nós que trabalhamos com adolescente, o quanto que a gente escuta frequentemente os adolescentes falando que querem morrer, querem se matar, que Verdade. querem fuga, né, Uhum. das dificuldades. Então a gente vai explicar por que que essa fala hoje em dia ela está tão apurada dentro da população jovem. Uhum. Eu vou chegar para falar dos adolescentes, mas eu queria falar também sobre crianças. Esse, então, é um papo mais tabu ainda, porque existe suicídio em crianças, sim, tá? Sim. O que que acontece com criança?
porque assim, as mais novinhas, elas não têm muita questão da noção da morte. Mas quando eles já vão ficando mais velhos, existem as tentativas de suicídio em crianças, sim, só que elas não são efetivas. Como assim? Por serem crianças, a elaboração da tentativa de morte, ela nem sempre é bem sucedida. Por exemplo, se ele for tentar se cortar, muitas vezes ele não tem força. Ele pode tomar alegre. É muito chocante para mim. Foi uma criança de 5 anos que o caso era, os pais se separaram e aí ela ficou morando com essa mãe. O pai raramente via essa criança. E essa criança era muito negligenciada por essa mãe. A mãe, ela era uma criança agitada, normal como qualquer criança, aprontava, e a mãe batia muito nela, não dava carinho, não dava atenção. E o que que essa criança fazia? Ela pegava, ela tentava, várias vezes ela foi pega com faca de cozinha. Ela tentava, ela se arranhava, porque ela efetivamente ela não conseguia se matar. Então, diversas vezes Mas ela foi pega numa situação. 5 anos de idade. Então, o que a tá gente vai cada falar vez assim, mais cedo, né? Tá cada vez cedo, mais cedo. exatamente, porque ela vivia num ambiente com carência de afeto, com negligência, de cuidados. Ela vivia num ambiente, o pai não dava atenção, não dava carinho, não dava amor. E aí, então, o que que aconteceu? Ela tentou, nessa tentativa desesperada, né, de dar fim à Fugir vida dessa dela, realidade, né? E fuga da tem essa realidade. questão, o adolescente, a criança não tem muito ainda fechado, mas o adolescente já tem mais fechado de que o suicídio é uma questão de fuga do momento, da situação, né? Nem sempre eles querem realmente se matar, mas é a única possibilidade que eles enxergam de sanar essa dor que está sufocando, Boa noite, né? Gisele. Sim, forte, boa noite. Boa Sim, noite. verdade. É, porque a gente vai falar mais para frente, porque a gente pensa naquela coisa imediata, né, de depressão, né? Uhum. A pessoa, quando ela tenta o suicídio, por ela ter um caso de depressão ou então um transtorno bipolar, que também tem muita oscilação de humor, mas existem outros fatores de risco na situação. Nós vamos falar Sim. agora sobre isso. É. Fala, Júlia, Quais você ia são? falar. Quais são? Não, era falando sobre isso mesmo. Quais são os maiores fatores de risco para uma criança ou um adolescente que tenta, né, a questão do suicídio e quer fugir? Quais são esses Sim, riscos, os maiores riscos? então, nós estamos falando, como eu estava falando antes, o suicídio sempre existiu. Mas a gente está falando de uma geração um pouco diferente do que as gerações anteriores, né? Assim, hoje em dia, existe uma questão de comparação em relação a nós e os outros. Que vamos Uhum. pensar que um tempo atrás a gente não tinha questão de rede social, da gente ficar se comparando, a gente achar que a gente tem menos valor, que a gente é menos bonita, que a gente não tem tudo que a gente poderia comprar. Uhum. E isso, na cabeça do jovem, essa coisa de rede social, até jogos mesmo, assim, da coisa. Quando eu falo da rede social, é porque, assim, existe muita comparação. Eu até brinco muito com os meus pacientes, que eu cito sempre a Boca Rosa, né? Eu falei, gente, a Boca Rosa é linda, né? Mas eu sou linda também, né? E aí, não é porque ela é linda daquele jeito, não é porque eu não posso me achar linda. Eu posso sim, cada um com sua beleza, né? Mas as Sim. meninas, hoje em dia, elas ficam se comparando com esses modelos de beleza, os garotos também. E aí eles começam a se sentir feios,
inadequados, e isso entra com a questão de autoestima, de menos-valia. Então, isso é muito forte entre eles, né? A questão de jogos eletrônicos, uma vez eu vi um comentário que eu peguei para mim, né? Que é o quê? Hoje em dia é tão difícil deles lidarem com frustrações que nem em jogos eletrônicos eles morrem, né? Porque Não antigamente, quando aceitam. a gente jogava o Atari lá atrás, a gente ficava passando de fase, depois morria, a gente voltava para o começo. Hoje em dia não, morreu, Não continua, né? aceita. Não tem lidar com É frustração. verdade. Então, essa coisa de lidar com frustração hoje em dia, para eles é complicado, lidar com o tédio, porque a mente deles é muito acelerada. Então, Uhum. o processamento o mundo que a gente vive é muito acelerado, né? Então, eles têm uma visão de mundo diferente da gente. E a gente tem que entender esse processamento. E aí, então, entra o processo que eu percebo que eles, muitas vezes, eles têm dificuldade na resolução de problemas. Que é o quê? Ele aprender a se virar sozinho, pensar sobre soluções. E Uhum. entra muitas vezes por serem, às vezes, frutos de famílias que são super protetoras, né? Pensando nisso. Que fazem muito por ele. Muitas vezes ele não sabe se virar sozinho, né? Às vezes a Uhum. gente quer carregar ele no braço para que ele consiga fazer, mas a gente está dificultando com que eles, né? Eles consigam resolver as coisas na vida. E aí, por às vezes ter essa dificuldade, eles entram no processo de negativismo. Negativismo no sentido de que ele acha que ele faz as coisas errado, porque eles acham que as coisas são muito difíceis, e sabe? E entra um processo de desesperança, que como se as coisas não pudessem mudar, que ele não tivesse capacidade de superar os problemas dele, como se ele fosse. Então, isso tudo está muito atrelado. Resolução de problema, negativismo, desesperança, porque é E muito essa questão da superproteção, eu acho que é bem importante falar um pouquinho mais sobre isso, Verônica, porque os pais podem estar validando, né? A gente, né? Infelizmente a Uhum. gente erra, né? Como pai, como mãe, a gente pode estar validando essa questão de o filho está tentando fazer uma coisa, não, deixa que a mamãe faz. Tá difícil, deixa que eu te ajudo. Então a gente termina validando essa questão de facilitar para eles, e na hora que eles esbarram numa frustração que não tem uma solução imediata, entra esse sofrimento grande, né? Tipo, por exemplo, um exemplo muito clássico sobre isso, a questão, às vezes, de escola, né? Que muitas vezes tem um problema, um conflito escolar ali, e os pais querem ir lá para resolver o problema com o amiguinho. Eu lembro que na escola da Vitória, teve uma situação que uma coordenadora brigou com a menina, porque a menina estava tendo um comportamento inadequado na hora da saída. O pai veio que veio, esculhambou com a diretora da escola, assim, na frente de todo. Foi um problema com a professora, esculhambou. Uhum. Aí, quer dizer, desautorizando ali que ela, quer dizer, ela fez um comportamento errado e ele foi lá e comprou a briga, quer dizer, não fez com que ela, né, se Refletir. sentisse, que ela refletisse sobre a atitude dela errada. E isso está acontecendo com muita frequência. E na hora que eles têm que se virar sozinho, né, para resolver conflito com os próprios amiguinhos, com o próprio ambiente escolar, eles não sabem se virar. E eles pegam, ocultam dos pais e entram nesse processo, né, da falta de resolução de problema. Então, Uhum. é importante com que eles, lógico que eles têm que ter confiança para poder trazer essas situações para os pais, mas eles têm que aprender a resolver sozinhos as situações, né? Para Uhum. quando eles tiverem que crescer e se virar sozinhos, eles saibam, né? Uma outra situação que a gente tem que pensar
é a questão da violência. Quando eu falo em violência, a gente fala da questão do ambientes violentos, né? Tanto a questão... Oi, Cristiane, seja bem-vinda, Fátima. Da questão da violência, de ambientes familiares violentos. Pais que agridem deliberadamente, não tem diálogo, ambientes, se ele tem amigos, crianças que sofrem bullying, jovens que sofrem bullying, até próprios amigos mesmo, amigos abusadores, porque Uhum. os jovens, às vezes ele tem um meio social, mas é um meio social que é nocivo, que ele tem amigos que ficam diminuindo eles o tempo todo, falando mal, botando ele, aquele jovem ali para baixo, e ele se sente uma porcaria. E aí, o Uhum. que acontece? E isso afeta o estado emocional dele. Uma outra situação é a questão do abuso sexual. Tem pergunta aí, vamos ver a pergunta. É. Daqui a pouco falar do abuso. Como podemos perceber que a criança está nesse sofrimento quando eles não falam nada para os pais? Quais os principais sinais? Ah, Manu, então. Aí são os sinais comportamentais que a gente já vai falar daqui a pouco, né? Que são os sinais que eles dão a respeito da mudança de comportamento. Vamos chegar lá. Guarda isso. A Fátima está falando, infelizmente isso aconteceu com meu neto. Ele passou por Uhum. isso. Acredito que Ó, seja essa condição aí do bullying, né? Que você falou por último. pode ser. E a questão do abuso sexual, né? Que é mais comum do que a gente pensa. Existe o abuso sexual vivenciado dentro de casa, a gente sabe, entre Uhum. familiares. Existe o abuso sexual vivenciado por crianças. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um caso de uma menina que foi uma criança de 5 anos abusada pelo coleguinha vizinho, outra criança. Olha só, tristeza nisso. Então, É verdade. se essa criança ela não fala nada, ela não se trata, isso que vai ficar o quê? Girando na cabeça dela. Isso gera um Uhum. trauma e isso pode virar um transtorno, né? Com Então, certeza. isso acontece. Relações abusivas entre casais também. No ambiente adolescente, muitas vezes essa questão de a gente sabe que tem resenha hoje em dia. Gente, resenha é o antigo hi-fi dos antigos lá que a gente Eu nem sei o que eu que não vou era na falar que minha não época. era do meu tempo, porque eu não sou dessa época não. Mas, Não mas o toca que nesse assunto. acontece? Mas aquela época a gente não tinha essa coisa de tanta bebida que tem, que tem hoje em dia, né? É regado por muita bebida, brigadeiro de maconha, maconha liberada, a galera usando cocaína. São todas as resenhas que tem isso? Não, gente, não são todas as resenhas que tem isso. Mas existe uma galerinha que faz isso, aquela galera que vende ingresso para poder. Uhum. E aí, nessa, o pessoal, né, faz uso de droga, tal, e aí o que que acontece? Muitas meninas são abusadas pelos coleguinhas, os ditos Sim. coleguinhas. Por quê? Porque está vulnerável, já está drogada, já tá fora do ar, então nem sabe o que está rolando. Então acontece situação de abuso. Mas isso aí a gente faz uma hora dessa, uma live sobre Sobre sexo, isso. A Fátima sobre está isso. perguntando aqui por que as crianças não falam que sofrem agressões da mãe e dos irmãos. Porque não falam, porque muitas vezes eles não têm abertura para falar, né? Porque São são excluídos ambientes. também, é isso, né? Hã? Ah, não pode falar, você não pode falar, senão isso vai acontecer. Não, existe um clima de ameaça também no ar de que se aquilo for falado, vai prejudicar a criança de alguma maneira, né? Verdade, verdade. Muitas eles são ameaçados. Uhum. E acontece muito, né? O bullying
só dando uma pincelada em bullying, mas o bullying é o cara, é o agressor, que ele pega uma situação de alguém mais fraco e aí ele vai lá ameaçar. E aí, para que ele não conte, que se não acontecer, ele vai ser agredido novamente. E tem as outras pessoas que estão em voltas, que são chamados espectadores, que apesar deles não fazerem o bullying, não fazer a violência verbal ou física, vamos pensar que eles são os coniventes, que eles estão em volta ali observando, eles não fazem denúncia, eles deixam aquilo acontecer. Então, eles são tão nocivos quanto. Também, né? Exatamente. Então, acontece. Mas aí, voltando à questão que a Fátima perguntou, por que eles não contam? Porque eles têm medo de ser punidos. Dependendo do ambiente familiar que você vive, se você contar, de repente, você vai ser humilhado, você vai ser criticado, nem sempre você vai ser acolhido. Uhum. Gente, a gente tem que ter em mente na cabeça que existem pais e pais, tá? E existe aquela família que é super afetiva, ou um dos pais que são assim, uma avó, um cuidador, alguma coisa assim. Mas tem gente que não está observando, ele está querendo ensinar a todo custo, educar na visão dele, mas não é uma educação. Vamos pensar, o educar no sentido de cuidar. Mas seria um educar no sentido de punir. E esse educar no sentido de punir, ele dá efeito justamente o contrário. Cada vez mais o filho vai fazer mais besteira, vai ficar mais longe. Por quê? Porque não tem um acolhimento familiar. E tem uma coisa também, Verônica, fala um pouquinho sobre isso. É que a criança nem sempre fala de maneira direta, né? Então, às vezes, a criança não quer ficar em casa com pai e mãe, que talvez esteja agredindo, e fica pedindo constantemente para ir para casa da avó. A avó me leva. Ela não fala que está sendo agredida, mas ela pede, né, um socorro, entre aspas, me tira daqui. Então, a gente ler essas entrelinhas, é importante a família estar atento a essa linguagem que não é direta, né? Da criança e do adolescente também. Sim, verdade, verdade. Quantas vezes eles chegam no consultório e falam a casa do meu amiguinho é melhor. Eu não gosto da minha casa, não queria estar aqui, sabe? Então, existe sim essa questão. Eu queria falar também de um outro ponto importante. Nem sempre o ambiente é violento. No caso de uma situação de desesperança, existem famílias que são afetivas, são carinhosas, são encorajadoras, mas são extremamente cobradoras das crianças. São aquelas famílias que extremamente perfeccionistas, que você tem aquele filho que você quer que ele seja a criança que vai ganhar a estrelinha, aquele filho que é o bonitinho, que fica em evidência, que ele tem que ser melhor em tudo. E isso cria um nível de exigência, de expectativa nessas crianças muito grandes. E por mais que eles sejam criados em ambientes amorosos, mas essa coisa dele ser o melhor, isso gera uma cobrança muito grande. Então, tudo que ele vai fazer tem que ser perfeito, tem que ser melhor. Muitas vezes ele desiste de pegar e ele vai fazer algum projeto. Um exemplo. Eu vou fazer uma apresentação na escola. Eu não acho que tá bom, eu não vou nem tentar. Porque eu tirei um 10, eu tirei um 8. Eu sou um lixo, porque eu tirei um 8. Essa frase, eu sou um lixo, ela é muito comum o tempo inteiro. No consultório. Como essa galera jovem fala que é um lixo, parece até que é uma gíria. É impressionante. Eles falam isso o tempo todo. Tá? Então, cobrança demais, cobrança excessiva, gera um sentimento de menos-valia nesses jovens. Tá? E isso pode interferir. Eu já falei de bullying,
né? Uhum. A questão dos pacientes com depressão, transtorno bipolar. Depressão, a depressão em jovens, em crianças e adolescentes, ela é um pouco diferente em adultos. Porque a gente tem aquela coisa, aquela visão, o depressivo fica em cima da cama, fica chorando o tempo todo. Não é isso. Quando os jovens, eles mostram depressão em forma de agressividade, é diferente. Irritabilidade e agressividade. Que Essa eles se oscilação de mostram. humor também, né? Que vai e Hã? volta toda hora. Uma oscilação de humor muito forte. Sim, 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 verdade. Então, é muito diferente. A questão do transtorno bipolar, o transtorno bipolar, ele seria assim, aqueles momentos que o jovem, ele tá, tanto que é difícil diagnosticar bipolar em jovem pra caramba. É um diagnóstico Uhum. difícil mais para frente. Porque no adulto, o marcador é mais fácil, que é aquela coisa da tristeza, do isolamento, da apatia. E aí, em outros momentos, ele dá um boom e ele tá agitadíssimo, tá querendo ganhar o mundo, ele tá aceleradíssimo, ele quer brincar, ele quer se divertir, ele quer beber, ele quer namorar com todo mundo, quer jogar loucamente. Então, tá com Uhum. excesso de energia muito grande, né? A Sim. Gisele está perguntando o transtorno borderline, personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline também é um diagnóstico difícil de dar em infância e adolescência, mas a gente consegue verificar muito, a gente tem uns sinais, uns marcadores assim importantes, né? A questão desse sentimento de menos-valia muito grande, a sensação de não ser amado, que eles têm muito essa questão do desamor, que ninguém pode, de menos, ele, assim, ninguém pode gostar dele, ele faz tudo errado, e um marcador muito importante é a questão da automutilação. Que é automutilação? É se arranhar, se machucar. Não necessariamente acontece para se matar, tá? Porque tem automutilação com ideação suicida e tem Uhum. automutilação sem ideação suicida. Isso é bem importante para a gente saber. Mais incidente também, né? Hã? É mais incidente. A que não tem ideação suicida, ela ocorre mais frequentemente. Sim. E isso acontece, existe um movimento, hoje em dia, é muito mais frequente do que a gente pensa. A gente tem que ficar esperto, às vezes, filho com casaco, que não deixa ver sem roupa, tal. Ele pode estar se cortando, mas às vezes ele não está se cortando no braço, às vezes ele está se cortando no outro ambiente que você não vai ver. Uhum. No short, no bumbum, não vai ver. Às vezes é muito sutil, tá? Uhum. Alguns fazem para que você veja mesmo. Tá lá, evidente. Né? Eu lembro que eu tinha uma paciente, ela fazia, era uma forma dela chamar atenção para ela. Ela tinha dores emocionais muito grandes, muito fortes, mas ela fazia e ela não escondia. Então, os amigos vinham até ela e comentavam, e aí ela virava o centro das atenções, porque ela era muito carente. Os professores viam, chamavam ela, então ela conseguia ter aquela atenção. Mas, vou explicar um pouco o que é a automutilação. Eles se machucam, que é na forma de aliviar dores. Porque é um sofrimento, é uma dor existencial. Porque por eles terem dificuldade de lidar com frustrações, existe um sofrimento tão grande que quando você vai lá e você se machuca, você se corta, né? Você tira pelo, às vezes acontece, você sente uma dor ali naquela hora, aquilo ali alivia. A dor Uhum. faz aliviar a tua emoção, tá? E aí, como que a gente tem que lidar com essa situação? A gente não, se a gente vai em cima e vai criticar, ele está com uma dor emocional. Então, a gente tem que o quê? Acolher, perguntar o que está acontecendo, o que está fazendo aquilo. Chega a um certo ponto que depois pode virar vício Uhum. dele fazer frequentemente, que é o cutting.
Mas a gente pode ensinar formas, assim, vou dar uma pincelada. Aqui a gente orienta mais é passar gelo, porque aí dá uma sensação ali de alívio, né? E aí ele pode dar uma acalmada. Elástico de dinheiro, dá um tiquezinho para poder baixar. Mas o ideal é que ele saiba resolver situações, né? Aquilo ali é só uma resposta imediata. Eu tinha uma paciente que ela, já adolescente, eu atendi ela criança, depois ela voltou adolescente, ela falava, tia, eu me machucava desde criança. Ela se beliscava. Uhum. Assim, eu sempre, quando a minha mãe brigava comigo, eu sempre ia lá e começava a me beliscar. Eles pegam ponta de apontador e cortam. Os lápis, a lapiseira. Enfim, essa é a automutilação, né? O que mais? Falei da automutilação. Então, as crianças elas se suicidam, e os adolescentes, pode ser por discussão dos pais, problemas escolares, perda de morte de entes queridos e mudanças significativas na família. Aí vamos ser claro que assim, não são todos os casos, mas aquela criança, aquele adolescente que é mais sensível, ele pode se Uhum. tocar mais em certas situações e ficar mais vulnerável. Porque isso, a vivência do sofrimento e da dor, ela é ela é variável de uma pessoa para outra, tá? O que pode ser muito difícil para uma pessoa, pode não ser para outra. E aí o É, cuidado de não estar julgando isso, né? Tem que ter muito cuidado nessa questão do que falar. Ah, mas fulaninho passou a mesma coisa e não tá assim. Ou uhum, sua irmã passa a mesma coisa e não tá assim. Evitar a comparação, porque essa dor é muito, muito pessoal. Cada um sente de uma maneira, né? Esse peso é, é pessoal, não tem jeito. exatamente, exatamente. Porque muitas vezes, quando a gente chega para falar, você está vendo uma situação dessa, você vem com um tom de crítica. Então, uma Uhum. situação de sofrimento, você vai aumentar esse sofrimento. Em vez de você acolher, entender o que está passando por aquela pessoa, você vai piorar a situação. Porque a família, que é o porto seguro desse jovem, se chega em cima, é, então é muito cuidado. A gente tem que ter cuidado, o que a Cristiane está falando aqui. O que Isso. falar para depressivo é muito perigoso. Exatamente, a gente tem que ter cuidado com o que fala. Assim, a linguagem do amor é a principal. Mas como a cabeça do depressivo, eles têm muitos pensamentos negativos. Ele Uhum. tem, ele tem assim, pensamentos negativos de menos valor, de menos valia, de desesperança o tempo todo. Então, se você falar uma coisinha, pode ser visto como uma desvalorização, que você está julgando, que você está ofendendo. Então, tem que ter muito cuidado com o que vai falar, porque ele também se compara muito. Às vezes, casos de irmãos também, que às vezes, ele gosta mais de mim do que gosta mais do outro. Essa coisa da Comum. desvalorização é muito comum. Ai, seu filho, meu irmão, seu irmão tem ótimas notas, o desempenho dele melhor. E aí o outro fica se sentindo uma droga, uma bosta, né? Então, assim, a gente tem que ficar, sabe, aquela coisa se policiando o tempo todo. Por quê? O suicídio, eu quero deixar muito evidente para vocês isso. Porque antes se falava muito da questão do suicídio para depressão, que só quem Uhum. se mata é quem é depressivo. Gente, não é isso, tá? O depressivo, a pessoa, ela tem vontade de morrer, de perder a vida, porque ela tem uma dor emocional tão grande, mas tão grande, que ela quer perder a vida para não sofrer. Isso a gente Uhum. vê no consultório assim.
porque assim, eu atendo basicamente adolescentes, a grande maioria de meninas. Famílias boas, escola particular, com pais carinhosos, pais afetivos, com tudo, gente. Mas a questão dessa dor emocional que às vezes eles têm por, por essas dificuldades que a gente está falando, gera uma desesperança tão grande que às vezes eles querem fugir, né? A depressão, lógico que ela é uma doença invisível, que ela é muito sofrida. Mas existem esses outros casos que eu estava falando de desesperança, de dificuldade de resolução de problemas, que faz com que eles querem uma saída para aquela dor emocional. Porque a vida é feita de sofrimento, a vida é feita de dor, isso é uma coisa que tem que ser ensinado para eles desde que eles forem piquititicos, assim, se tiver um filho pequeno, ensina isso para ele, não é só alegria, né? Aquele marketing para fazer a vida perfeita, não existe. A vida tem dor, e eles têm que saber isso para poder lidar com essas situações. Tá? Verônica, vamos falar um pouquinho. Acho que o pessoal conseguiu ter uma ideia geral, né, do que leva a criança, o adolescente a esse estágio de dor tão grande que pensa na possibilidade do suicídio. E dentro do suicídio, a gente sabe que existem muitos mitos e verdades, né? Vamos falar rapidinho sobre isso? Sim, vamos sim. Então, aquela que sempre fala, quem quer matar não avisa. Avisa sim. 80% dos casos de suicídio, eles dão pistas. Pistas que nem sempre são muito claras para a família. Frases tipo, eu quero dormir para sempre, eu queria sair e não voltar mais. Verônica, rapidinho. A Cíntia está Diga. perguntando como distinguir um adolescente na fase rebelde e uma fase depressiva. Falar um pouquinho disso, nesses mitos aí, acho que dá para encaixar. Vamos sim. Então, porque a fase depressiva, ela tem, como eu estava falando da questão da irritabilidade, a depressão ela tem sintomas, né? São os marcadores, que a gente tem que ficar esperto. A questão da mudança de humor, o isolamento social, né? Porque às vezes ele tem um grupo de amigos e às vezes ele começa a se afastar desse grupo de amigos. Mudanças repentinas de padrão de humor e fomes. Por quê? Às vezes é tipo assim, emagrecer com muita frequência ou engordar muito rápido, porque tem diminuição de fome e aumento de fome. Deixa eu beber uma água que estou ficando sem saliva, fala pra caramba. O tempo hoje está correndo. Pois é. E quando o padrão de sono, uma hipersonia, dorme além do que o normal, porque dormir além do normal às vezes pode ser fuga ou insônia. Vai dormir, perde sono no meio da madrugada. Eu falei isso, a dificuldade de perda dos interesses das questões escolares. Ele começa a ficar um pouco negligente com as coisas da escola, de repente assim, ele tem... Porque você tem que reparar se ele tem uma mudança brusca, porque às vezes é difícil para os pais perceberem, porque todos eles acham que é adolescência, nem sempre. Nem sempre a questão da mudança comportamental é da adolescência, porque às vezes eles começam até a perder interesses por coisas que são comum da adolescência. Por isso a importância do diálogo, né? Esse diálogo muito próximo do filho, de estar realmente conversando, para que ele tenha, talvez, uma abertura de estar falando o que está sentindo, porque realmente é difícil identificar. Pessoa que está convivendo o tempo inteiro, é difícil identificar essa questão de depressão, porque os sinais não são tão clássicos quanto no adulto. Né? A criança e o adolescente, eles têm... talvez sinais mais difusos e fica mais difícil esse diagnóstico, principalmente para o leigo, né? Para o pai que está no dia a dia ali acompanhando, acha que é fase mesmo, e não é. Então tem exatamente.
Vamos, E vamos. a Érica tá falando que eles dão sinais sim, eles dão Não. sinais, né? Ninguém vai sentir minha falta, são falas que não são clássicas, não são corriqueiras, ele vai falar assim, eu quero morrer. Às vezes acontece de falar, às vezes ele Hum, pode até não falar para você, mas ele fala para outras pessoas. E existe um movimento agora atual muito assim importante que assim eu fico surpresa e até feliz de uma certa forma. Os adolescentes pedem psicólogo com muita frequência. A uhum. maioria dos meus pacientes adolescentes, eles pediram tratamento. Por quê? Porque eles perceberam que eles não estavam bem e eles buscaram coisas que às vezes os pais não perceberam, mas eles buscaram ajuda. E aí depois, no tratamento, que foi percebido que eles realmente eles precisavam de ajuda, Precisava. mas na família eles não conseguiam falar. É um Ou não, alerta para os pais, né? É um exatamente. alerta. Ou não ou a família também não conseguia resolver, porque tem isso, porque às vezes eles falam, mas a família não dá conta de resolver aquele problema que ele tenha. Então, é aquele momento que você tem que buscar ajuda profissional, né? Uhum. Aí, perguntando, é normal adolescente se interessar por assunto de adulto? Sim, sim, sim. Ele Eles está em estão preparação. ficando, estão tentando entrar na fase de adulto, né? Eles estão se firmando, É, então é normal. é normal, é normal. É até importante que eles fiquem, porque às vezes tem uns que estão tão alienados que parece que eles não vão entrar na fase adulta nunca. Então, não é um dado ruim. Mas vamos lá. A questão, eu falei das fases, né, recorrentes, né, das fases, e as mudanças de comportamento, né? Que. Tá ouvindo, Jude? Deu uma cortada aí Tô. você? Tá? Pode ter Né? piscado a luz aqui. Uhum. Então tá. Que eu já tinha falado aqui sobre o humor deprimido, né? Porque é difícil aparecer, mas às vezes acontece, dele estar mais caído, mais isolado, mais tristão, mas não é visível na adolescência. Não é Uhum. visível, tá? É claro isso. A queda do rendimento escolar, tá? Aumento do isolamento social, aquela. Às vezes ele pode ser até não ser aquele popular, mas de repente ele ter aquele amigo e aí ele já quer mais, já não liga tanto de. Mandaram uma pergunta aí, o que foi que eu não consegui ver? E quando na terapia querem desistir, é quando a ferida está sendo tocada? Pode Hum, ser. exatamente. Fala aí, Acontece. Verônica. Fala aí. Isso aí acontece muito. Aí o psicólogo tem que ter o jogo de cintura, e aí por isso que é importante, isso é até bom mas falar isso, não sei nem quem foi que perguntou, mas assim, é importante, Cristiane. a Cristiane, então, é importante com que esse psicólogo ele tenha uma relação muito boa com esse jovem. Porque, assim, o ideal é que esse psicólogo que vai atender a adolescência, ele tenha experiência com infância e adolescência. Porque a pegada é diferente. Às vezes Uhum. chega no meu consultório pacientes que já passaram por outros. Verônica, a pessoa era chata. Aí era isso, quase não falava. Cara, tem que casar o jeito da pessoa tem que encaixar com a da outra, ela tem que ter empatia, ela tem que ter gostar de estar fazendo aquela terapia, porque se Uhum. realmente ele está envolvido no processo, esse psicólogo vai conseguir contornar e vai, até mesmo porque a gente não desiste dos casos não, viu? A gente não tem uma via, a gente tenta de outra, a gente vai fazer o que for, a gente leva os casos para supervisão de casos, a gente pega um psicólogo mais experiente, a gente leva o caso para discussão, a gente conversa com os colegas para poder abrir a mente, para poder conseguir Ajudar aquela criança. ajudar aquela criança, tá? Tem o Ah, último. E podia falar um pouquinho como a mídia influencia o comportamento dos jovens? Se pode influenciar, tem muita gente que tem essa dúvida, né?
se a mídia pode influenciar esses sentimentos, né, de menos-valia. Você já falou um pouquinho disso, mas fala direto para o suicídio e para a Então, autolesão. gente, isso aí é um papo que quase ninguém fala, mas isso aí é de suma importância. Como eu estava falando sobre esses jovens que giram em torno de desesperança, de dificuldade de resolução de problemas, existe na mídia muitos conteúdos que estimulam o suicídio. Lembra da história da baleia azul? Então, a Uhum. baleia azul foi um caso visível naquela época que ficou super famoso, mas ainda existem grupos de WhatsApp, existe grupo de Facebook, apesar do Facebook não ser muito curtido pela galera jovem, mas existe. Por quê? É o incentivo à vida triste, tá? Uhum. Que é o sad boy e o sad girl, que é a garota triste e o garoto triste. Então, eles ficam fazendo um endeusamento sobre a depressão, como se você É fosse estar, legal ser triste. virou É estar chato. depressivo. Exatamente. Há um tempo atrás a gente falava de emo, né, do cara punk, mas hoje em dia tem isso é passado. Por exemplo, hoje em dia a cultura oriental ela está muito em moda. Anime é um sofrimento do começo ao fim. Lógico que nem todos os animes têm uma pegada triste, mas tem um endeusamento do sofrimento, aquilo ali. É, Canais de YouTube, esses dias mesmo eu fiquei assim, de queixo caído, né? Isso eu já sabia que existia, assim, é porque sempre vão me dando dados novos. Uhum. Cantores com música que falam sobre seus amigos não gostam de você, seus amigos, sua família te enche o saco, mete uma bala na cara. A música. Aí você ouve aquilo ali, você vê o perfil do cara, uma pessoa extremamente com problemas, que está ali sendo o quê? Influenciador. Tem canais no. Eu lembro que isso rolou muito ano passado, era um canal era do Instagram, que tinha apologia ao suicídio do começo ao fim. E o cara, ele pegou músicas de niná, músicas infantis, e colocou com o fundo instrumental, né, de músicas infantis, Uhum. Com música uma letra ao estímulo ao suicídio. e E numa isso. mente doente, como é que isso funciona? Exatamente. Por quê? Porque você pega um adolescente fragilizado que ele entra nessa. E aí são conteúdos nacionais e conteúdos internacionais. Eu lembro que eu Uhum. tinha um outro pacientinho que ele ouvia uma banda de rock e ele gostava pra caramba da banda de rock. Eu falei, o que tem por trás? Aí eu peguei, fui lá pesquisar, não sou. Minha filha tá falando que eu sou bilíngue não. Aí meti na tradução e aí traduzi a letra da música, eu falei, gente, era uma apologia ao suicídio o tempo todo. E aí eu falei assim, gente, como que existe isso? E a gente não sabe, a gente é um mundo Tem que estar por atenta, trás desse paralelo. ambiente. Eu tinha uma outra paciente também que ela postava um monte de coisa nos stories que era gente, umas meninas bonitas com, sabe, chorando, aí toda, tipo, parecendo um zumbi, sabe? Por quê? Porque ela gostava de ver aí ela falava assim, Verônica, eu gosto desses conteúdos, essas músicas me fazem bem. Cara, tu já tá na pior, tu escutam isso, o que você vai fazer, cara? Você vai ficar É. muito pior do que tu já tá, né? Então, os pais têm que ficar muito atentos. E aí vamos para a última perguntinha aí. Qual é o papel da família? A gente tem 5 minutinhos. Qual é o papel Já? da família? Foi gostoso, passou rápido, né? Qual é o Uhum. papel da família na mudança de comportamento dos filhos? Como eles podem realmente intervir para ajudar positivamente essa galerinha aí que está em sofrimento, que está precisando de uma mão, de uma ajuda? Sim. Acolhimento incondicional. Gente, se filhos assim, qualquer tipo de filho, a gente tem que acolher, a gente tem que dar amor. Se a gente, uma situação, se um filho
ele praticou o suicídio, ele tem a intenção, não critique, acolhe, entenda o que está passando com ele. Né? A gente tem que dar amor, mais amor na vida. Se a gente tem filhos, vamos educar com afeto, com carinho. Mas, muitas vezes, essa família também é uma família adoecida. E aí eu quero dar um recado para outras pessoas. Por isso que a gente bateu tanto na tecla, vamos salvar vidas. Porque muitas vezes essa família ela é tão adoecida, são lares que as famílias às vezes têm depressão também, são pessoas que passaram por abuso, por violência, ambientes desestruturados. Eles praticam essas situações e eles não têm consciência. O ambiente, a rede de apoio pode ir junto, avós que observam esse tipo de comportamento pode salvar essa criança, tios, professores. Eu sei que tem professores que estão assistindo aqui. Se vocês observarem algum comportamento, avisem a família, chamem. O ambiente escolar pode ser muito importante de salvar a pessoa. Amigos, eu vejo os meus pacientes que às vezes eles se ajudam entre eles, eles pedem para procurar ajuda. Eles, às vezes, os pais dos próprios amiguinhos tentam ajudar. Então, essa rede de apoio, ela é importante. E buscar apoio profissional. Tá? Nós, psicólogos, nós somos extremamente qualificados para isso. Então, você procure um psicólogo que tenha mais a cara do seu filho, né? Porque, de repente, você vai pegar uma pessoa que não fala a mesma língua que seu filho, não, tem que casar. Para quê? Porque senão vai acontecer igual a gente entra aqui no consórcio. Gente que passou por vários e continua adoecido. Então, eles precisam de ter profissionais. E eu vou falar uma coisa bem importante. Hoje em dia, existe uma leva de pessoas trabalhando com desenvolvimento pessoal. Gente, fique esperto. A galera, um monte de terapeuta, coach, constelação familiar, blá, 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 blá. Não vou entrar em polêmica aqui não, tá? Mas um monte de gente entra nesse pessoal. E aí, às vezes, ela tá com uma dor, uma ferida emocional, que eles não dão conta. Eles podem dar conta de um monte de coisa, tá? Terapeutas e coaches têm o valor deles, sim, tá? Tem muita gente boa, fazendo muito trabalho legal. Mas nem tudo eles dão conta. Então, a gente tem que ter essa questão de procurar quem realmente pode dar apoio. Os médicos também, nós encaminhamos para os médicos também, que os psiquiatras, parceiros que trabalham junto com a gente fazem um trabalho excelente, tá? Então, é isso. Colocaram aqui, Cristiane botou o quê? Quando na casa a gente só fala coisas que só falamos para Deus. Não entendi a pergunta. Tu entendeu, Júlia? Não, acho que foi uma afirmação, né? Tem coisas que só fala para Deus. Ah, sim, exatamente. Exatamente. Foi uma afirmação. Então, o recado que eu queria era esse, tá? Acolham essas famílias e se não acontece na sua família, mas você observa para outras pessoas, ajude essas famílias, porque nossos jovens, a gente precisa resgatar cada um deles, a gente dando amor, carinho e atenção, a gente salva muitas vidas, tá? Aí, o pessoal tá dando parabéns a você, Verônica, como sempre, dando show aqui, né, pra gente. E, gente, vamos falar um pouquinho. Semana que vem tem mais 2 lives. Semana que vem, na próxima. A próxima vai ser dia 22 de setembro com a psicóloga Marcela. E ela vai estar falando sobre mães depressivas, que eu acho que é um assunto bem pertinente, né? Porque mães depressivas podem criar filhos adolescentes. Então, vamos ficar espertos. E, por último, para fechar, dia 28, eu vou voltar falando, resgatando vidas, como podemos ajudar. E a gente vai fazer um fechamento desse tema para a gente fechar aí o mês de setembro. Ok? E vocês, se tiverem perguntas, quiserem deixar para a gente vai aí durante os próximos dias pelos stories dando uma resposta para vocês. Tá bom? Verônica, se despede aí. Valeu, galera. Boa noite. Gente, vamos gravar, sim. Sim, fica vai gravada. ficar gravado no espaço e depois eu vou colocar aqui gravado no meu Instagram também.
tá? Então acompanhe as outras lives que a gente já fez, dos outros assuntos também já estarão gravadas e tem agora, eu estou começando a postar vídeo no IGTV, também tem a página da Judiele. Fala aí seu Instagram, Judy, que eu não sei de cabeça. Judielen.muniz. É o Tem nome. É Judielen.muniz Psi. Também tem uns conteúdos excelentes que ela tem de público jovens, adultos e adolescentes. Tá bom, gente? Obrigada pela Ok. participação Tchau, de todos. gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, Tchau. tchau.